Boa noite, igreja. Nós estamos, nestes dias, passeando pela história da igreja no livro de Atos. Talvez alguns estão sentindo falta de uma exposição de um texto em particular, mas nós estamos, na verdade, passando por todo o livro de Atos, estamos considerando que a igreja é o plano de Deus, olhando a história desde a primeira igreja. Então, se vocês têm suas Bíblias, vocês podem acompanhar, aqui e acolá eu vou lhe dando referências e vocês podem confirmar que, de fato, nós estamos contando a história da igreja. A primeira igreja foi a igreja em Jerusalém, a primeira igreja, a primeira mesmo. A primeira igreja em Jerusalém foi plantada por Deus, isto num tempo em que ninguém ainda sabia o que seria igreja. Na medida em que Deus foi formando a igreja em Jerusalém, os apóstolos e os discípulos da primeira geração, eles foram descobrindo o que seria este organismo, esta nova entidade que Deus estava criando, que Jesus havia chamado de igreja. Nós vimos na primeira noite que a igreja em Jerusalém cresceu de forma incrível em poucos dias, e da mesma forma, em poucos dias, a igreja em Jerusalém também foi reduzida a quase nada, porque de forma dramática, Deus espalhou aquela igreja em Jerusalém por toda a Judeia e Samaria e até para lugares além. E com isso nós vemos ilustrado claramente que no plano de Deus para a igreja, Deus planejou que a igreja fosse a semente do evangelho. E semente só produz bem quando ela é espalhada. A semente, para ela produzir, ela precisa ser semeada. Não se coloca todas as sementes, todas juntinhas em um só lugar. Se espalha. É uma lição para nós hoje. Alguns dos crentes de Jerusalém que foram espalhados chegaram em Antioquia. Nós vimos ontem à noite a história da igreja em Antioquia. Estes pregaram o evangelho para judeus que moravam na Antioquia e também pregaram o evangelho para os gregos ou os gentios que moravam na Antioquia. Nesta cidade, Deus plantou uma igreja grande, uma igreja forte, uma igreja que serviria de base missionária para lançar o evangelho para lugares ainda mais distantes. A cidade de Antioquia era uma cidade estratégica, localizada na encruzilhada de várias rotas principais, para que de lá o evangelho pudesse sair para os mais distantes lugares ali do Império Romano. A igreja em Antioquia também era uma igreja estratégica em seu mix de pessoas. Nós vemos que na igreja haviam pessoas judaicas, haviam pessoas gentias, haviam gregos, e Deus usou esta mistura, esta mesclagem cultural para criar uma igreja estratégica que pudesse ter uma visão missionária de alcançar o mundo com o evangelho. Nós aprendemos com a igreja em Antioquia que no plano de Deus para a igreja deveria ser missionária, que envia seus membros com o evangelho para lugares distantes. Nós agora vamos continuar nosso passeio pelo livro de Atos. Hoje à noite nós vamos ver a próxima igreja citada, que é no capítulo 16, a igreja em Derbe. A igreja em Derbe ilustra o plano de Deus para a igreja na formação de obreiros, na formação de trabalhadores para a grande seara do evangelho. Vocês talvez lembram da primeira noite, ontem à noite nós vimos que Derbe foi uma das cidades que Paulo e Barnabé visitaram em sua primeira viagem missionária. Mas antes de chegarmos em Derbe, capítulo 16, nós precisamos abrir uma parêntese e nós vamos contar outra história. Aliás, duas histórias que se encontram no capítulo 15.
Essas histórias são importantes porque elas servem de pano de fundo para vermos o que vai acontecer no capítulo 16. A primeira história do capítulo 15 que nós encontramos é o concílio em Jerusalém. Os primeiros cristãos que foram convertidos lá em Jerusalém eram judeus. Quando os crentes da igreja em Jerusalém foram espalhados pelo mundo por causa da perseguição, alguns pregaram o evangelho aos gregos. Na igreja em Antioquia, havia muitos judeus e muitos gregos, também conhecidos por gentios. Esta mesclagem cultural na igreja em Antioquia trouxe um desafio que poderia facilmente destruir a nova igreja. Mas Deus usou esta dinâmica cultural para proteger a integridade do evangelho e para fazer o evangelho acessível a todas as pessoas de todas as culturas. Vamos ver como isto aconteceu. Os primeiros convertidos foram judeus praticantes. E estes judeus trouxeram para dentro da igreja algumas tradições culturais do judaísmo, inclusive tradições culturais que Deus havia entregue para os descendentes de Abraão. Então não eram tradições quaisquer, eram tradições dadas por Deus. Naturalmente, estes rituais do judaísmo, eles já eram padrão de todos os que se converteram em Jerusalém. Eles eram judeus. Eles trouxeram estas práticas para dentro da igreja, porque já fazia parte da cultura deles. Um destes rituais era o ritual da circuncisão. Na igreja em Jerusalém, a circuncisão era tido como normal. Não era um ponto de contenda na igreja em Jerusalém. Por quê? Porque praticamente todos os membros eram judeus. E eles já eram circuncisos. Na igreja de Antioquia, a circuncisão também não era um ponto de contenda. Mesmo que muitos dos membros em Antioquia foram gentios, convertidos, mas a questão de circuncisão não chegou a ser um problema de contenda na igreja em Antioquia, até que chegou na igreja algumas pessoas que desceram da Judéia e trouxeram novos ensinamentos. Nós vemos no capítulo 15, versículo 1, que alguns indivíduos, eu gosto desse nome, indivíduos, é como meu vizinho lá em Crato, é delegado da Civil, ele chama de elementos, né? Alguns elementos da Judéia chegaram em Antioquia ensinando que os gregos convertidos ao cristianismo não poderiam ser salvos sem a circuncisão. Irmãos, este ensinamento, que até então não havia sido ensinado na igreja em Antioquia, foi alarmante para os irmãos e poderia muito bem ter causado uma divisão. A Bíblia diz que houve não pequena discussão entre eles. A igreja em Antioquia resolveu, então, formar uma comitiva. Enviaram esta comitiva para Jerusalém para discutir este assunto, para ver como que eles deveriam agir diante deste novo ensinamento quanto à circuncisão. Queriam que esta comitiva trouxesse uma solução para eles sobre o problema cultural. Paulo e Barnabé e outros, nós vemos no versículo 6, eles foram para Jerusalém, para o que nós conhecemos como o concílio em Jerusalém. Versículo 6 do capítulo 15 diz: Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão e houve um grande debate. O concílio em Jerusalém, depois deste grande embate, chegou à conclusão de que a circuncisão, bem como outras tradições que vinham do judaísmo, não faziam parte do evangelho. Não havia necessidade de acrescentar uma carga de obras em cima dos irmãos gentios,
porque a salvação era por meio da graça. A salvação já havia sido, tudo necessário para a salvação já foi realizado por Jesus Cristo. Não era necessário mais nada. Posteriormente, Paulo escreveria uma carta inteira sobre este assunto para os Gálatas. Mas para levar esta decisão do Concílio de Jerusalém de volta à igreja em Antioquia, enviaram, juntamente com Paulo e Barnabé, outros 2 irmãos, líderes da igreja em Jerusalém, por nome de Judas e Silas. Nós vamos ver Silas ainda mais tarde em nossos estudos. Quando chegaram em Antioquia, relataram a resolução da questão quanto à circuncisão. E vejam versículo 31 de capítulo 15. Diz que a igreja sobremaneira se alegrou pelo conforto recebido. Imaginem, irmãos, o alívio da igreja na Antioquia. A tensão que eles vinham sofrendo. Eles não sabiam como seria resolvido essa questão, mas eles ficaram sobremaneira alegres, foram confortados com esta decisão. A igreja havia sido traumatizada por ensinos errados e agora eles estavam confortados. Judas e Silas resolveram demorar ainda em Antioquia, afinal a viagem de volta para Jerusalém seria uma viagem longa. Nós vimos ontem uma distância de uns 500 quilômetros, levaria 2 a 3 semanas a pé. Então eles resolveram passar mais uns dias na Antioquia, ensinando os irmãos, aconselhando, fortalecendo a fé dos crentes. E depois de algum tempo, então Judas voltou para Jerusalém e Silas resolveu permanecer na igreja de Antioquia. Vemos isso no versículo 33 e 34. Essa foi a primeira história, certo? Que estamos dando neste parêntese. A história do concílio em Jerusalém. Graças a Deus por esta decisão. Graças a Deus que a partir desta decisão do concílio em Jerusalém, o evangelho já não era um evangelho associado intimamente com judeus e com o judaísmo. O evangelho, deste momento em diante, passou a pertencer a todas as pessoas, seja de qualquer cultura, porque de fato o evangelho é para todos. Agora a segunda história. Ainda encontramos aqui no capítulo 15, nos últimos versículos do capítulo, nós encontramos a história da separação entre Paulo e Barnabé. Vocês lembram que Paulo e Barnabé foram companheiros de viagem na primeira viagem missionária. Eles fizeram um turnê de uns 2 anos, passando pela Ásia Menor, pela Galácia, pregando o evangelho, e várias igrejas foram formadas durante aquela viagem. Eles então retornaram para sua igreja-mãe, a igreja em Antioquia, e eles estavam lá continuando a ministrar, pregando, ensinando a palavra do Senhor. Foi quando Paulo ele teve a bela ideia de fazer uma segunda viagem missionária. Chamou Barnabé com seu plano, ele falou que seria interessante voltarem pelas igrejas que eles haviam visitado, formado, já havia passado uns 2 anos desde a primeira viagem. Eles queriam ver como é que estavam os crentes, como é que estavam as igrejas, e também deveriam relatar para estas igrejas a decisão do concílio em Jerusalém. Barnabé gostou da ideia. Ele concordou. E ele ainda disse mais: João Marcos vai conosco. Vocês lembram que João Marcos acompanhou eles na primeira viagem missionária. Ele acompanhou, mas cedo na viagem, talvez na 3ª cidade visitada, ele desistiu e voltou para casa. Paulo não quis levar João Marcos. Ele achou que João Marcos havia desistido da primeira viagem, talvez ele não serviria, então ele discordou com Barnabé. E a Bíblia nos diz no versículo 39 que houve tão grande desavença entre Paulo e Barnabé sobre a pessoa de João Marcos, se ele ia ou não ia nesta viagem missionária, que eles vieram a se separar. Barnabé levou João Marcos, fizeram uma viagem, foram para Chipre,
De lá nós não sabemos para onde eles foram, porque a história em Atos não acompanha esta viagem de Barnabé e João Marcos. E Paulo chamou Silas. Lembram do Silas? Lá da igreja de Jerusalém, chamou Silas e eles partiram no que nós conhecemos como a segunda viagem missionária de Paulo. Irmãos, é importante notarmos que a separação, a divisão entre Paulo e Barnabé foi difícil, mas não criou intriga entre os irmãos. Existem momentos em que irmãos fazem bem em se separar para manter a unidade do ministério. Paulo e Barnabé, eles se desentenderam, discutiram, confrontaram o problema, chegaram a conclusões diferentes. Certamente a igreja se envolveu na resolução, eles oraram e partiram amigavelmente. Formaram 2 equipes missionárias. Amém. Aleluia. Agora, em vez só de uma equipe, tem 2 equipes fazendo o trabalho 2 vezes mais de missões, não é? Glória a Deus por isso. Irmãos, é assim que nós, seguidores de Jesus, crentes verdadeiros, resolvemos nossos conflitos. Nós podemos até discordar, mas nós discordamos continuando servindo ao Senhor e mantendo os braços estendidos aos nossos irmãos com quem nós discordamos. Nós vemos que João Marcos, por mais que Paulo não queria que o acompanhasse em sua viagem, posteriormente, em seu ministério, Paulo chamou por João Marcos, porque ele ainda serviria para alguma coisa em sua vida. Inclusive, João Marcos escreveu um dos evangelhos que nós temos, o segundo evangelho que está no Novo Testamento. Então, essa foi a segunda história que serve como pano de fundo que nós veremos agora no capítulo 16. A história do concílio em Jerusalém e a história da separação entre Paulo e Barnabé. Em Atos 16, nós encontramos Paulo e Silas partindo na segunda viagem missionária. A primeira cidade que é citada no capítulo 16 é a cidade de Derbe. Derbe ficava na Galácia. Na primeira viagem, Derbe havia sido uma cidade de refúgio e de recuperação para Paulo. Vocês lembram? Na primeira viagem, eles sofreram perseguições em algumas cidades, foram perseguidos em Antioquia, foram perseguidos em Icônio e em Listra. Inclusive, em Listra, Paulo foi arrastado para fora da cidade, foi apedrejado, deixado como morto, não morreu, se levantou e voltou para a cidade, e no próximo dia ele desceu para Derbe. E em Derbe ele passou vários dias se recuperando do apedrejamento. Durante este tempo em que ele esteve em Derbe, ele continuou pregando o evangelho, ele continuou ensinando as escrituras, e nós vemos, voltando para o capítulo 14, versículo 21, nós vemos que ele anunciou o evangelho naquela cidade e fez muitos discípulos. Muita gente em Derbe se converteu. Inclusive, entre os convertidos estava uma senhora, aliás, 2 senhoras, mãe e filha, Lloyd e sua filha Eunice. Elas eram judias, convertidas a Jesus Cristo. Eunice era casada com um homem grego. Eles tinham um filho por nome Timóteo. Na verdade, a história da igreja em Derbe é mais propriamente dita a história de Timóteo, porque nós vemos muito pouco sobre a igreja em Derbe. Nós vemos Derbe apenas no capítulo 14, na primeira viagem missionária, vendo que muitas pessoas se converteram, e vemos agora Derbe na segunda viagem missionária, mas apenas fala sobre os irmãos que estão ali, não diz muita coisa. Mas daqui em diante nós vemos muito sobre Timóteo, que foi um dos maiores pastores, pelo menos mais conhecidos no Novo Testamento. Quando Paulo e Silas chegam em Derbe, eles encontram este rapaz por nome Timóteo.
ele é apresentado como um discípulo de Jesus. Todo mundo falava bem de Timóteo, um rapaz conhecido, tanto em sua cidade, em sua igreja. Diz aí no versículo 2 e 3, que os irmãos também da igreja em Derbe, mas também em Listra, ficavam uns 90 quilômetros de distância, e Icônio, mais uns 20 quilômetros além, eles também falavam bem do jovem Timóteo. Evidentemente, as igrejas daquela região, eles tinham uma certa união entre elas. Eu não sei se elas tinham uma Usafec, ou talvez uma união de jovens, como vocês têm aqui, mas eles se conheciam. E as igrejas falavam bem de Timóteo. Então, Paulo chamou Timóteo para acompanhá-lo em sua viagem missionária. Obviamente, a igreja apoiou a decisão, Timóteo a aceitou, e em preparação para esta viagem, Timóteo se submeteu à circuncisão. Normalmente, a circuncisão era um procedimento cirúrgico, simples, que era feito no 8º dia de vida do bebê recém-nascido. Timóteo não havia sido circuncidado no 8º dia, porque seu pai era grego. Os gregos não praticavam a circuncisão. Pergunta: por que foi necessário Timóteo ser circuncidado? O concílio em Jerusalém, há poucas semanas, havia decidido que a circuncisão não fazia parte do evangelho. E que estes rituais judaicos não deveriam ser exigidos dos gentios. E esta viagem missionária na qual Paulo estava indo era justamente para informar as igrejas sobre a decisão do concílio em Jerusalém. Então, por que, diante disso, seria necessário Timóteo ser circuncidado? O texto bíblico diz que ele foi circuncidado por causa dos judeus daqueles lugares. Ele sabia que para onde ele iria, ministrando na missão juntamente com Paulo, ele sabia que ele encontraria-se com muitos judeus. Ele sabia que estariam ministrando em sinagogas. E ele entendia que isto aumentaria a aceitação da mensagem que ele trazia. Ele sabia que isso serviria para quebrar algumas das barreiras dos cristãos judeus a quem ele estaria ministrando. O que foi que Paulo viu em Timóteo? Um jovem que talvez tinha 16 anos, para chamá-lo e fazer parte de sua equipe missionária. Lembremos que há pouco tempo atrás, uma questão de dias, Paulo havia rejeitado outro jovem, João Marcos. Outro jovem que também poderia e queria acompanhá-lo nesta viagem, e Paulo disse: esse não serve para mim. O que foi que Paulo viu em Timóteo que ele não viu em João Marcos? Quais foram as qualificações de um missionário que ele viu neste jovem Timóteo, que fez com que ele chamasse este jovem para acompanhá-lo nesta viagem missionária? Hoje, o que mais impede o avanço do evangelho é a escassez de trabalhadores. Todos os dias, em minhas conversas com colegas, com pastores, com outros missionários, todos os dias a gente ouve de outra cidade, outro bairro, outro distrito, lugares onde não tem igreja evangélica. E sempre a conversa termina aqui: mas quem? Quem poderá ir para este lugar ou para aquele outro lugar para pregar o evangelho? O que mais impede o avanço do evangelho é a escassez de trabalhadores qualificados. De fato, aquilo que Jesus chamou seus discípulos para fazer em Mateus capítulo 9, ainda é uma verdade hoje. Ele disse: rogai, pois, ao Senhor da seara
que mande mais trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Aonde se forma um missionário? O missionário é formado na igreja? Ou o missionário é formado no seminário? Nós temos trabalhado com um seminário já por mais de 30 anos, e todas as semanas eu recebo ligações e contatos de várias partes do Brasil, de igrejas e pastores procurando formandos que poderiam ajudar em uma nova igreja, em uma plantação, em uma congregação, mas são poucos os trabalhadores para uma grande demanda. Mas é no seminário que se forma obreiros. De fato, o seminário pode ajudar, mas é na igreja que o trabalhador é formado. É na igreja que o pastor, que o missionário é formado. Se não tiver um bom preparo em sua igreja, o trabalhador chega ao seminário e depois ele vai para o campo missionário, ele vai para um pastoreio com os fundamentos minados e com lacunas na formação de seu caráter. Porque a formação da igreja é essencial. O seminário pode ajudar, mas a formação básica parte da igreja. Nós, irmãos, hoje temos uma escassez de trabalhadores, porque nossas igrejas estão deficientes no preparo de obreiros. A igreja precisa melhorar no preparo de trabalhadores, porque a seara é grande. Os trabalhadores são poucos. E a gente se pergunta, será que Deus não está mais chamando? Ou será que a igreja não está ouvindo o direcionamento de Deus? Timóteo, voltando para Timóteo, ele estava qualificado para ser missionário. Seu preparo já estava feito quando Paulo o encontrou com ele lá em Derbe. Ele já havia sido ensinado em casa pela sua avó, pela sua mãe. Ele já havia sido treinado e ensinado, preparado pela sua igreja. Ele já estava qualificado. Foi fácil para o missionário chegar por lá e dizer, venha, vamos comigo. Nós vamos considerar algumas das qualificações que se procura no missionário. Qualificações que também devem estar naquele que vai ser um pastor ou outro obreiro. Na verdade, são qualificações que deveriam existir em todos os crentes, independente de serem chamados para o ministério ou não. Agora eu vou fazer uma propaganda para um livro da editora Batista Regular, certo? O livro Missiologia foi lançado uns 2 anos atrás. Missiologia, escrito por William Smallman, é o livro-texto que nós usamos na classe de missões. No capítulo 4, fala sobre a formação de novos missionários. Então agora eu vou pregar uma mensagem que eu tirei daquele capítulo. Depois, se você quiser uma revisão, pode comprar o livro. O pastor Valnei ajuda você a encontrar o livro de Missiologia. No capítulo 4, o autor ele usa lá o exemplo de Timóteo em Atos 16, mostrando as qualificações que ele tinha para ser um bom missionário. E ele desafia então as igrejas a procurar desenvolver estas mesmas qualificações em seus membros. Porque você nunca sabe qual dos seus membros Deus vai chamar para ser missionário, pastor, obreiro, e bom quando já está qualificado, não é? Então, vamos considerar algumas das qualificações que Timóteo tinha, que Paulo viu em Timóteo. A primeira qualificação que nós destacamos são as qualificações espirituais. Versículo 1 de Atos 16 começa dizendo: havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente e de pai grego. Timóteo era conhecido como discípulo. Ele não foi apresentado como um jovem da mocidade na igreja de Derbe. Ele não foi apresentado como filho de Eunice, o neto de Lóide. Ele foi apresentado como um discípulo. Isso fala muito de sua qualificação espiritual. Agora vamos desenrolar isso um pouco mais e considerar quais seriam estas
estas coisas que qualificam um missionário ou um missionário em potencial espiritualmente. Primeiro, nós vemos que um missionário precisa e deve ser membro de uma igreja. Membro ativo de uma igreja. Se o crente não for participante assíduo na programação de sua igreja, ele não está qualificado para ser enviado. Se o crente não estiver presente com a igreja quando a igreja está em oração, ou quando a igreja está em um projeto de evangelismo, ou com um projeto de ensino das Escrituras, como que ele vai estar qualificado para fazer isto lá fora, se ele não está envolvido com sua igreja aqui? Então, o membro, o crente, qualificado espiritualmente para ser um missionário, ele deve estar envolvido com sua igreja, ser um membro ativo com sua igreja. Ele também deve ter uma vida piedosa de devoção com Deus, porque é necessário, se ele propõe apresentar Deus para os outros, falar a palavra de Deus, pregar o evangelho, ele precisa conhecer este Deus, ele precisa estar andando com este Deus, em comunhão com este Deus que ele propõe apresentar. Então é importante que o candidato a missões tenha uma vida piedosa, uma vida de devoção a Deus. Ele também deve ser um praticante da palavra, não somente um ouvinte. Quando confrontado com a palavra de alguma coisa em sua vida que ele precisa mudar, alguma coisa de forma em que ele está vivendo de formas erradas, ele corrige, ele não procura se desculpar, ele não procura se justificar, mas ele permite que a palavra de Deus o santifique. Isto é um crente qualificado espiritualmente. Ele também está sempre crescendo espiritualmente. Nós entendemos que todos nós passamos por fases em nossa jornada espiritual. Nós passamos por dias difíceis, passamos por momentos de desvios. Mas aquele discípulo que é digno de ser enviado por sua igreja, que é digno de ser um missionário, ele deve ser alguém que supera estes dias difíceis, estas fases, e demonstra assim um roteiro consistente de crescimento espiritual em sua vida. Estas qualificações espirituais que Paulo certamente viu em Timóteo, na verdade, deveriam ser vistos em todos os crentes. Todo crente da igreja, todo membro deveria procurar desenvolver estas qualidades espirituais. E nada melhor do que a igreja para ajudar seus membros a crescer espiritualmente. De novo, eu estou tirando isso aqui do livro, né? E o autor lá, ele enfatiza a necessidade da igreja estar trabalhando este crescimento espiritual na vida do seu povo. Quem sabe, Deus, de um dia para o outro, pode chamar um ou outro para sair daqui para outro lugar. E se a igreja já vem trabalhando estas qualidades, então fica mais fácil de enviar, certos que a pessoa está preparada. Outra qualificação, já falamos sobre as qualificações espirituais, mas no versículo 2 de Atos 16, nós vemos qualificações pessoais. Diz que dele, Timóteo, davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. É notável que Timóteo era conhecido. Ele era conhecido favoravelmente pelos irmãos de sua igreja em Derbe, como também pelos irmãos de Listra, de Icônio, que eram igrejas distantes em outras cidades, num período de tempo em que viajar era complicado, mas mesmo assim ele era conhecido. Isto fala de sua pessoa, isto fala de seu caráter, de sua ética, de sua moral, de sua disposição para o trabalho. E a igreja também pode trabalhar estas qualidades na vida de seus crentes, de seus membros. Qualidades pessoais. Vou citar aqui algumas delas. O crente deve ser bem falado pelos que o conhecem. Bem falado quer dizer que falam bem dele, né? Dão um bom relatório dele. Na igreja, sim, com certeza, mas também na comunidade.
Aquele jovem de sua igreja que estuda no colégio, o que é que os professores dizem sobre ele? O que é que o diretor da escola diz? Aquele que tem um emprego, o que é que o seu patrão fala? O que é que os seus colegas dizem sobre a sua ética de trabalho? O que é que as pessoas estão dizendo sobre o crente? A igreja pode se preocupar com isto e ajudar seus membros a crescer para serem bem falados. Também deve ser uma pessoa de confiança. Quando fala alguma coisa, pode acreditar porque é verdade. Quando assume uma responsabilidade, pode confiar porque ele vai cumprir. É de confiança. É importante que tenha iniciativa própria. Não fica parado esperando receber ordens, nem no trabalho, nem em casa, nem na igreja. Está sempre procurando, atento, procurando uma oportunidade para servir, para ajudar, para fazer alguma coisa. Aqui a gente pode contar tanta história, né? Eu corro o risco de querer dar ilustrações. E deixa eu só contar essa, para descontrair um pouco. No seminário, lá no Cariri, nós temos um plano, um projeto chamado Projeto Servo. Na época do pastor Valnei não tinha servo. Tinha? Ah, ok. É um projeto muito simples. Os alunos todos se reúnem nas quintas à tarde, de 2 às 4 horas da tarde, e servem, fazendo algum tipo de trabalho para ajudar o campus a ficar mais bonito. E geralmente é um tempo divertido, um tempo de comunhão, um tempo de trabalho também. Mas eu lembro de um aluno que não gostava de trabalhar. Ele não apareceu e a gente encontrou ele escondido atrás da porta, lá no dormitório. Depois a gente ouviu de seus colegas que ele estava dizendo que ele não foi para o seminário para pegar pesado. Esse é o tipo de coisa que mostra que ele não estava qualificado ainda para ser um missionário. Ele não estava qualificado para ministério. É importante que tenha iniciativa, que goste de trabalhar e também que aceite desafios. É importante que tenha um comportamento apropriado. Sua maneira de se vestir, sua maneira de se comportar com outras pessoas, pessoas do sexo oposto, com pessoas mais idosas, é respeitável. Tudo isso tem a ver com as qualificações pessoais. Certamente tudo isto Paulo viu em Timóteo. Ele estava qualificado, ele estava preparado socialmente, pessoalmente, para poder acompanhar o missionário em sua viagem missionária. Mas eu volto a perguntar, quais destas qualidades não deveriam fazer parte de todo crente? A igreja poderia ajudar a todos nós a crescer nestas qualificações pessoais. Continuando na leitura de Atos 16, no versículo 3, nós encontramos as qualificações culturais de Timóteo. Diz que quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. A leitura faz parecer que Paulo fez alguma coisa. Mas quando nós entendemos o que é circuncisão, nós podemos ver nas entrelinhas que isto envolveu muito mais Timóteo do que Paulo. Quem mais teve que participar desta decisão e se submeter a este procedimento cirúrgico, que seria desconfortável, para não dizer doloroso, foi Timóteo que teve que se submeter a isto. Foi ele quem aceitou, quem decidiu. Quando Timóteo soube que ele estaria ministrando ao lado de Paulo, entre alguns judeus convertidos, e também visitando algumas sinagogas dos judeus, ele voluntariamente se submeteu a este ritual judaico, pois a circuncisão melhoraria a aceitação de seu ministério. Timóteo tinha uma sensibilidade cultural. Uma sensibilidade cultural que também
faz parte do ministério hoje. Se qualquer jovem, qualquer crente da igreja se propõe a ser missionário, que vai ser enviado para outro lugar, de outra cultura, é necessário que tenha esta sensibilidade cultural. O candidato a missões precisa entender o que é cultura, precisa entender que pessoas em outras partes do mundo vivem de forma diferente e precisa ter uma ótica para saber como alcançar estas pessoas que vivem diferente, que pensam de forma diferente. O missionário precisa desta qualificação cultural. Eu vou dar algumas sugestões aqui para a igreja, certo? Que a igreja pode formar esta sensibilidade cultural em todos os seus membros. Primeiro, dê à igreja uma consciência multicultural. Promova programações na igreja em que os irmãos são expostos a outras culturas, mostrando como as pessoas em outros lugares vivem, como se vestem, quais são suas religiões, quais são suas formas de pensar, como é suas famílias, como é a alimentação. Dê à igreja, então, esta consciência multicultural. Expõe a igreja a missionários transculturais. Graças a Deus, nós temos hoje missionários que trabalham em outros lugares. Rio Grande do Sul é outra cultura. Portugal, Venezuela, Bolívia, nós temos missionários em outros lugares. Expõe estes missionários diante da igreja. Quando eles chegam aqui, permitam que os missionários passem tempo com suas crianças, com seus jovens, e não só para pregar, mas para falar da cultura, para mostrar como é a vida neste lugar onde Deus os tem chamado. Isso é importante para a igreja entender essa questão cultural. Outra coisa, comer de tudo. Por mais simples que seja, a comida faz parte de cultura. Todo lugar no mundo tem suas comidas típicas. E nós precisamos aprender a comer de tudo. E olha, geralmente o brasileiro, com a nossa cultura, nós nos damos bem em quase todo lugar. Mas o brasileiro é dengoso, viu, quando chegar a comida. Eu tive um amigo lá do Crato, foi visitar Nova York. Ele ligou para mim de Nova York para dizer que estava passando fome nos Estados Unidos, porque o americano come mal, diz ele. Come mal? Como assim? Ele diz, eu ainda estou para encontrar arroz e feijão. Só encontrava salada, pizza, lanche. Então o americano come mal. Esse daí não dá para ser missionário. Mas ensina seu povo a comer de tudo, a não ser dengoso. Faça... não sei o que é que nós vamos almoçar amanhã, mas traga comidas estrangeiras para junta panela na igreja. Isso faz parte da cultura que nós podemos expor aos nossos irmãos. Eu também incentivo a igreja a levar o seu povo a fazer viagens missionárias. Eu sei que vocês fazem viagens missionárias. Visitem missionários perto daqui, mas também quando Deus abre a oportunidade, missionários mais longe, em outras nações, de outras linguagens, de outras culturas, porque isso também é importante para expor seu povo a outras culturas. Mas aqui bem perto de nós, aqui bem dentro da nossa cidade, talvez em seu bairro, se encontram subculturas. Nós vivemos numa nação onde existem subculturas de pessoas que vivem e pensam de forma diferente, que também precisam ser alcançados com o Evangelho. Procurem formas de alcançar estes. Nós temos os detentos, os viciados, alcoólatras, drogados, prostitutas. São subculturas bem próximas a nós, que talvez ninguém está alcançando com o Evangelho. Veja se Deus não abre alguma oportunidade para a sua igreja alcançar estas pessoas também. É uma forma de expor à igreja outras culturas e aumentar as probabilidades dessa qualificação cultural entre seus membros. Finalmente, eu vou falar sobre qualificações acadêmicas. Existem outras no capítulo lá do livro de Missiologia,
mas eu estou tocando nas principais. Aqui em Atos, nós não encontramos claramente a qualificação acadêmica de Timóteo. Mas ao lermos a epístola, a carta que Paulo escreveu para Timóteo depois, quando Timóteo estava pastoreando, nós concluímos que ele também estava bem qualificado academicamente para ser obreiro, missionário, pastor. Em 2 Timóteo 1, versículo 5, nós vemos indicados lá que Timóteo foi ensinado por sua avó, Lóide, por sua mãe, Eunice. Elas eram mulheres de fé sincero, e esta fé também se via em Timóteo. Os conselhos que Paulo deu a Timóteo indicam que ele tinha uma boa base de estudo. Vejam, por exemplo, 2 Timóteo 2:15. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Vejam 1 Timóteo 4, versículo 12, onde Paulo diz: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, e até a minha chegada, aplica-te à leitura. Aquela palavra leitura é aos estudos, à exortação e ao ensino. Essas instruções só poderiam ser dadas para alguém que tinha uma boa base de estudo. Ele conhecia as Escrituras, ele sabia ler, e ele gostava de ler a palavra de Deus e se preparar para ensinar a outros. E aqui nós falamos sobre algumas das qualificações acadêmicas que deveriam ser vistos naquele irmão da igreja, naquela pessoa que pode ser um missionário. Nós podemos falar sobre o conhecimento bíblico. O missionário com certeza deve conhecer a Bíblia. Agora, qualquer um que passa 3, 4 anos na escola bíblica dominical dessa igreja deveria conhecer a Bíblia, porque o currículo Bíblia é ensinado na escola bíblica dominical. O missionário também deve conhecer as doutrinas bíblicas, conhecer as histórias, mas também as doutrinas. E eu acredito que a igreja deve ter uma declaração de fé. Conheça bem a nossa fé. O missionário deve gostar de ler. Sim, o missionário ele precisa ler. Sem leitura, dificilmente ele vai se manter atualizado. Dificilmente ele vai crescer para poder também levar os outros a crescerem em seu conhecimento. É importante que o missionário seja curioso, sempre procurando descobrir novas coisas, aprendendo. Esse senso de curiosidade lhe faz procurar e descobrir novas formas de alcançar as pessoas. E o missionário também deve procurar sempre se reciclar, aproveitando oportunidades para melhor servir em seu ministério, em sua igreja. E mais uma vez eu volto a dizer, estas qualidades deveriam fazer parte de todas as nossas vidas. Não só do missionário, mas todo crente na igreja deveria ter estas qualificações acadêmicas. Se todos os crentes da igreja forem incentivados a se qualificarem no conhecimento da palavra de Deus e nas diversas áreas ministeriais para melhor servir a Deus, aqui mesmo na igreja, com certeza, desta igreja Deus então vai estar enviando alguns. E quando Deus chamar, já estão preparados. O que é que Deus espera do missionário? Quais são as qualificações do obreiro, de um plantador de igrejas, de um pastor? São as mesmas qualificações que deveriam fazer parte da vida de todo crente na igreja. São qualidades que todos nós devemos e podemos adquirir. O livro de Atos, ele fala muito pouco sobre a igreja em Derbe, mas a igreja em Derbe participou na formação do pastor mais conhecido do Novo Testamento, Timóteo. O meu desafio para a Igreja Batista Manancial é de ser uma igreja que equipa o povo de Deus
para servir a Deus. Equipa os crentes para a obra do ministério. Todos os crentes. Fazendo isto, no dia em que Deus chamar um de vocês para outro lugar, pode ser transferido por emprego, transferido por motivos familiares ou por estudos, a igreja já deixa ir tranquilo, sabendo que já está preparado e, quem sabe, pode ser até considerado seu missionário naquele lugar para o qual Deus o levou. Se a igreja fez um bom preparo de seu membro com as qualificações de um obreiro, a igreja pode, então, separar aquele membro, como a igreja de Antioquia fez, como a igreja de Derbe fez com Timóteo, para a obra do ministério, reconhecendo que aquela pessoa foi enviada por Deus, foi chamada por Deus. A pessoa talvez vá por outro motivo, emprego, estudo, problemas familiares, mas seja qual for o motivo, eu acredito que Deus usa tudo isso para nos mover, para espalhar a semente do Evangelho. E para onde Ele nos levar, nós devemos já estar preparados. A igreja em Derbe ilustra para nós o plano de Deus para a igreja preparar trabalhadores para o ministério. Então, se as nossas igrejas levarem isto a sério, preparando os crentes para a obra no ministério, eu tenho certeza que nós não vamos faltar trabalhadores para a seara. Vamos ser esta igreja que prepara os trabalhadores? Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo exemplo da igreja em Derbe, que preparou Timóteo. Te agradecemos por esta igreja que já tem preparado vários para a obra do ministério, que estão servindo já nos campos. Nós pedimos, Senhor, que esta igreja e outras, as nossas igrejas aqui no Brasil, se acordam para a necessidade de formar mais trabalhadores, pois a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Nos ajude, Senhor, a formar estes trabalhadores e pedimos, Senhor, que mande mais dos nossos para a seara que é grande. Isto nós oramos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, que bênção, os desafios recebidos. Vamos continuar orando por nós, pela igreja, para servir desta forma. Amanhã, 9 da manhã, teremos nossa escola bíblica dominical, que na verdade vai ser a continuação da conferência missionária, será 9 da manhã. Temos o almoço, e por volta do meio-dia, aqueles que já vão participar já fica direto, e à noite às 18h30, nosso culto de encerramento desta conferência. Graças a Deus pelas bênçãos de hoje. Deus abençoe cada um, uma boa noite e até amanhã.